Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da nossa série de comemoração aos 100 episódios. Estou aqui em São Paulo, no espaço da Ghostland, que é um espaço lindo, recebendo convidados muito especiais. E estou recebendo Laís, que também é mentorada do Dema, que é responsável é gerente de expansão da Lindt aqui no Brasil e no Chile, mas já trabalhou na Samsung. Ela estava contando aqui um pouco da trajetória. Seja muito bem-vinda, Laís, ao nosso podcast. Jéssica, pelo convite, é um prazer enorme para mim estar aqui, poder contar um pouquinho da minha história para vocês também e poder falar um pouco de expansão, falar sobre varejo, falar sobre coisas que eu adoro. Você é muito boa nessa parte de expansão e eu já conheço um pouco do trabalho dela, porque eu já encontrei ela aqui e encontrei em João Pessoa. Aí eu falei assim, primeiro fala um pouquinho da Laís para a gente poder começar a conversar mais profundamente sobre essa parte de expansão em varejo. Perfeito. Então, acho que o principal é que meu primeiro emprego foi como vendedora de loja. Se você olhar minha carteira de trabalho, esse foi meu primeiro registro, né? E para mim foi muito legal já estar dentro de shopping. Eu já gostava daquele ambiente, eu já gostava da troca com o cliente e eu tinha muita curiosidade de entender como aquilo era construído. Mas aí eu fui fazer faculdade, eu sou formada pela SPM em Comunicação Social e Gestão de Marcas. No segundo semestre da faculdade eu ganhei uma bolsa de estudos, eu fui estudar marketing internacional em Milão. Voltei para o Brasil e aí quando eu voltei eu comecei a trabalhar na área de marketing com perfumaria e com tecnologia. Eu terminei a faculdade e eu fui para a Samsung. Então foi 2013 mais ou menos, eu entrei na Samsung e aí de fato eu entrei nessa área de expansão, que foi esse projeto que apareceu antes da minha contratação, não existia. E quando eu entrei na Samsung, eles falaram: decidimos abrir 350 lojas no Brasil. Como vamos fazer isso? Então, ter participado dessa materialização de uma marca tão importante que se sustenta até hoje, para mim foi um grande marco na minha carreira, assim como ter feito a expansão da The Body Shop aqui no Brasil também, e hoje estando à frente da expansão da Lindt, com as conquistas que a gente vem tendo dentro do mercado brasileiro e agora com a minha experiência no mercado chileno também. Laís, nessa parte de expansão, e você vem expandindo diferentes marcas, qual que é o principal desafio quando você recebe, ou como você falou, né, abrir 300 lojas, ter esse crescimento? Quais são os principais pilares e desafios que você precisa trabalhar para poder atingir essas metas? O primeiro ponto é aonde você vai abrir. Aonde você quer abrir? Para que público? Qual vai ser o modelo de loja? Porque não necessariamente todos os modelos de loja eles são iguais. Tem lojas que precisam ser diferentes porque são cidades com menos de 200 mil habitantes. Então, o investimento também é diferente. Então, você tem que estar atento aonde você vai abrir e com qual modelo. Uma marca ela precisa ter diferentes modelos de loja para poder abrir em diferentes regiões. A experiência tem que ser igual em todos os lugares. E isso tem que ser em todos os lugares do mundo. E isso eu aprendi muito. Eu aprendi principalmente na Samsung, mas também na The Body Shop. Quando eu fui para Londres, fui conhecer as lojas de lá e vim para o Brasil e pude efetivamente materializar a mesma experiência que tinha lá e aqui no Brasil, e acho que na Lindt tinha a mesma coisa. A gente procura manter o mesmo padrão de experiência para que o cliente ele se sinta em casa, independente de onde ele esteja, e eu acho que isso tem muito a ver com estratégia de identidade de marca. Uma marca ela tem que ser consistente no que ela vende, independente de onde ela esteja. Você fez a parte de expansão você faz hoje de chocolate, já fez com a parte de perfumaria e tecnologia. É igual fazer a expansão dessas marcas, são diferentes ou não? Olha, tecnologia exige segurança, porque os produtos eles têm um alto valor agregado. Sim. Então a questão de segurança era um ponto importantíssimo para dentro da loja. Não que cosméticos e chocolate não tenha, a gente tem um certo cuidado, mas é mais difícil, né, das pessoas quererem, enfim, ter algum tipo de situação ali com o produto.
Então, acho que tecnologia, segurança é importantíssimo. A experiência, o toque é muito importante. Tocar no aparelho, mexer, e exatamente por isso que você precisa ter bastante alarme ali. A gente tinha uma questão séria de alarmes dentro da Samsung. Equipe de treinamento de celular, ela tem que ser extremamente especialista no produto que ela está vendendo, porque ela é um alto valor agregado. O ticket médio da Samsung é muito mais alto do que as outras duas marcas. E eu acho que o pós-venda de celular também é muito importante. O cliente, ele não volta para um pós-venda de um chocolate, ele volta para comprar de novo. Mas o pós-venda de um celular, às vezes ele quer aprender alguma coisa, então ter esse customer service dentro da loja também foi um grande diferencial que a gente aprendeu ao longo do tempo que precisava. As primeiras lojas da Samsung não tinham esse espaço de customer service. E aí tem os desafios que são atrelados à experiência do cliente. Exatamente. Então, não é somente vender, é você conseguir manter um pós-venda, porque tem pessoas com diferentes níveis de conhecimento e às vezes ela quer voltar na loja porque ela não consegue mexer em algum aplicativo, alguma coisa, ainda mais naquela época. A gente está falando de 10 anos atrás, de 12 anos atrás, quando eu entrei. O celular a gente estava lançando S3, S4. Então, assim, não era todo mundo que tinha acesso a esse conhecimento. Então, eu lembro quando lançou o WhatsApp. Então, assim, eram coisas que não eram tão acessíveis, por isso a informação era tão importante. Então, o que hoje pra gente é tão normal, Instagram, eu lembro que a minha conta de Instagram eu comecei em 2012, meu primeiro post, eu trabalhava numa outra empresa de tecnologia. Então, eu acho que essas são as principais diferenças se fosse falar por categoria. Cosméticos também tem muito da experiência, principalmente quando você vai falar de skincare. Então, experimentar o produto, ter um lugar ali para cliente sentar, ter uma pia, poder fazer uma demonstração ali na hora. Isso faz muita diferença na conversão de vendas. Então, quando a gente foi desenvolver os quiosques da The Body Shop, a gente colocou uma pia dentro do quiosque e como fazer isso para a cliente não se sentir invadida, porque ela ia estar tirando a maquiagem para poder experimentar um creme, para poder fazer um tratamento ali, poder fazer o kit de skincare dela sem ser exposta. Então, é uma coisa que a gente teve que pensar na hora de desenvolver o projeto. Então, são várias frentes. Já chocolate tem muito a ver com o desejo, o toque. A gente tem um móvel do Pick & Mix, que é o móvel principal da loja, que tem os diversos sabores de trufas, que dá exatamente essa liberdade da pessoa pegar o saquinho e poder escolher qual sabor ela quer. E também a experimentação do produto é muito importante. E explicar muito bem as categorias, porque vai ter gente para chocolate especificamente que vai procurar consumo para si mesmo, consumo para família, então, por exemplo, ou para grupo de amigos, eu vou no aniversário e quero levar chocolate para os meus amigos comerem. E também tem o contexto do presente. Chocolate é muito presenteável, então precisa estar muito bem identificada essas categorias para que a experiência seja bacana e a gente consiga atender a necessidade do consumidor que entra dentro da loja. Laís, você falou, né, a Samsung foram mais de 350 lojas no Brasil inteiro. A Linty hoje tem mais ou menos quantas lojas? 91. 91 lojas. E 5 no Chile. Vai abrir a 5ª em setembro. Vai abrir a 5ª. Eu, como empreendedora, quando eu penso, por exemplo, uma das metas da Realize abrir um escritório em São Paulo. Uhum. E aí você já pensa em como que você vai replicar esse processo. E eu estou falando de uma unidade. Uhum. Você está à frente da expansão de muitas unidades. Então, quais são os principais desafios para garantir, não que apenas o atendimento seja padronizado, mas que as lojas também sejam padronizadas, porque você vai precisar de diferentes serviços. Às vezes você não consegue levar os mesmos empreiteiros,
Como que você faz para que no final você tenha o mesmo resultado, que seja padrão, dentro ali do orçamento que é necessário ter, com todos esses desafios de logística, porque o Brasil é muito grande, né? Então, de uma região para outra muda muito tudo. Uhum. E é muito interessante você trazer isso, porque até quando a gente fala em franquias, e no caso da The Body Shop era franquia, o desenvolvimento do manual, o manual é o básico, e às vezes a gente não está fazendo o básico bem feito. Então, no caso de uma loja, é o manual de acabamentos. Então, a especificação do piso é a mesma para todas as lojas. No Chile, eu tive que encontrar um fornecedor similar, que também é similar do piso da Suíça, que não necessariamente a gente exporta, porque não daria para você, financeiramente não vale a pena. Então você encontra produtos similares, mas você tendo um guia, você tendo um manual com tudo que é essencial para que não perca a identidade da marca, você consegue replicar. Então, por exemplo, na The Body Shop, que era franquia, e aí as pessoas às vezes queriam adaptar para poder economizar. E quando você vai fazer um contrato de franquia, isso tem que estar muito bem claro de que não existe, tem alguns acordos ali que são inegociáveis. Não dá para pintar uma parede de amarelo se a gente está colocando a especificação da tinta azul. Então é mais ou menos isso para trazer para uma linguagem mais fácil e para ajudar as pessoas que querem crescer. Então, por exemplo, no seu caso, você eu abri um escritório aqui em São Paulo. Quais são as referências que identificam a sua marca hoje no seu escritório atual? É um logo na entrada? É uma cor específica de uma parede? Você vai querer usar os mesmos mobiliários? Você vai usar o mesmo layout? Às vezes você não vai ter o mesmo espaço, mas tem um espaço que é essencial, que é para descontração dos seus funcionários. Então, aquele espaço... Eu gosto muito do exemplo do WeWork. Eu acho que o WeWork ele tem uma identidade muito bacana quando você vai falar de experiência de escritório. Ali você consegue ver diferentes ambientes adaptados, mas que têm a mesma identidade. É mais ou menos isso. E tudo isso é baseado em manuais. Você precisa ter isso escrito. É o básico bem feito. E aí você, nessa parte de expansão, tem os manuais e acompanham... Você viaja, né, bastante, inclusive, para poder acompanhar o desenvolvimento e a implantação. Uhum. Porque eu até estava conversando antes, né? Uma ideia que não é acompanhada, que não é gerida, por mais que tenha um manual, não vai acontecer. Não vai acontecer. É o gerenciamento disso que faz, no final, você poder ter esse resultado. E como que você faz esse gerenciamento em loco, sendo que você provavelmente, estou pensando aqui, deve estar uma obra, uma loja com projeto, uma execução... Como que você faz para poder administrar tudo isso? São diferentes estágios, né, quando a gente vai falar da abertura de uma loja. Então, desde que eu recebo o projeto e aí eu vou desenvolver o layout, já dentro dos nossos padrões, a gente faz um estudo e são várias cabeças pensando antes de tomar uma decisão, né? Então, a decisão é sempre tomada em conjunta, junto com o CEO da empresa, para depois a gente poder ir para o projeto executivo, como você conhece bem, e poder orçar a marcenaria e poder orçar a parte de construção, letreiro. Então, tem alguns fornecedores específicos que já são homologados. Então, isso garante que eu vou manter a qualidade da entrega. Quando eu vou falar de gestão do cronograma, é muito mais profundo, porque não é só a obra. É garantir que as pessoas foram contratadas, que as pessoas estão sendo treinadas, que vai ter uniforme, que vai chegar sacola na loja, que o produto vai ser entregue no momento onde a loja vai estar com a temperatura adequada para receber produto. Então, assim, eu tenho um checklist de 150 itens, pelo menos, para poder fazer follow-up, tanto com as áreas internas, quanto com os fornecedores externos. Então, vou dar um exemplo, a última loja que eu inaugurei aqui em São Paulo. Eu fui na loja na sexta-feira, eu não gostei de como estavam os trilhos de iluminação. Ali, para mim, não teve uma boa compatibilização de projeto. Mas, assim, não é para pôr culpados, é porque eu já senti que não estava legal. E a gente inaugurou ontem uma loja. Então, eu pedi para refazer inteiro. E aí, eu
medir ali na hora para que pudesse dar o angulamento adequado nas prateleiras, senão prejudica a experiência. Aí você fala, mas nem sempre você vai estar na ponta para poder acompanhar. Não, aí eu tenho uma pessoa de confiança que trabalha no meu time para isso, e acho que nisso vem os parceiros de trabalho, sabe? Quanto mais você vai criando relacionamento e eles vão entendendo melhor como funciona a marca e vão se comprometendo com a sua marca também, vai tendo mais capacidade de entregar na qualidade que você precisa. Mas não é fácil, são várias frentes e são muitos detalhes que a gente olha. Tem muitas pessoas que... A gente tá sempre falando de processos, mas muitas pessoas não gostam de processos, né? Acham processos muito burocráticos, muito chatos. Mas, na verdade, esses processos, você falou, né? Eu tenho um checklist de 150 itens. Cara, se tu não tiver um checklist de 150 itens, como que você vai lembrar? Não tem como. Não tem como, provavelmente vai ter uma falha ou outra, né? Não tem como, é impossível. Você precisa identificar quais são os principais pontos, colocar isso numa planilha e monitorar. E se precisar, refazer. E ainda vai ficar pendências. Então ainda tem um pós nessas entregas de loja, que eu ainda acompanho. Então, pode parecer algo até muito operacional, mas não é, porque a gente está falando de uma experiência que precisa ser excelente. A gente trabalha um dos valores, né, inclusive da Lindt, mas também é um dos valores pessoais meu, quando eu vou falar de trabalho. É a excelência. Então, se eu não estou comprometida com a excelência, como é que eu vou conseguir entregar algo diferenciado com qualidade? Então, é muito dessa vertente. Depender só da cabeça não dá. A cabeça esquece, né? Laís, e como que tem sido a experiência? Porque você já vem expandindo várias marcas aqui no Brasil. É diferente expandir fora do Brasil? Muito. Foi assim... era um grande sonho meu de vida, tá? Se falasse assim... Há 10 anos atrás, o meu sonho era entrar numa multinacional, entrei na Samsung. Eu lembro como eu comemorei, eu falei, nossa, eu vou estar dentro de uma empresa multinacional, eu vou viajar para fora, não viajei para fora pela Samsung, mas viajei por outras empresas. Mas sempre foi uma coisa que eu gostei muito, né, porque eu tive experiência de morar em Milão, eu morei em Boston também um tempo para estudar English Business, para poder estar com estrutura. Eu te digo uma coisa, Jéssica, a gente precisa se preparar antes de entrar para a corrida. E a minha preparação foi exatamente em línguas, investir em línguas, porque se eu queria estar em multinacional, eu precisava falar inglês bem. Hoje eu falo espanhol e eu falo italiano. E inglês. Inglês. Então, assim, eu me preparei para isso. Hoje, dentro da Lindt, tem pessoas... A Lindt é suíça, mas tem pessoas que eu posso me comunicar em italiano. Eles falam, a maioria em alemão suíço, né? Então, é muito importante para esse intercâmbio. Então, se eu já queria estar no mercado internacional, eu precisava ter me preparado antes. Então, eu acho que essa é a primeira coisa, né? Como foi expandir para fora? Primeiro, me preparando. Eu já sabia que eu queria fazer coisas fora do país e eu queria representar marcas internacionais que iam... Porque eu me encantava, por exemplo, ir no McDonald's. Vou dar o exemplo do McDonald's, porque além de eu gostar, eu acho que eu ficava encantada, por exemplo, quando eu ia pro México e lá tinha sanduíche com guacamole. Coisa que aqui no Brasil não tem porque não é o nosso costume. Ao mesmo tempo, você vai para um país, você vai para a Espanha, tem um sanduíche com Ramon, especificamente. Você vai para a Itália, tem um com mussarela de búfala. Então, assim, essa tropicalização é algo muito importante para manter a consistência da marca, para você conseguir se adaptar à cultura local. Então, a primeira coisa que eu te digo, como foi expandir para o Chile? A primeira coisa é entender o que eles queriam. Então, eu fui fazer uma viagem lá para conhecer o fornecedor que ia me atender.
fui homologar os materiais, eu levei os materiais do Brasil para poder olhar cada um dos materiais que tinham lá para chegar o mais próximo do que eu faço aqui no Brasil hoje. Fui conhecer como era o desenvolvimento de leis. Por exemplo, aqui dentro do varejo, 90 centímetros de raio que você precisa para cadeirante para circular na loja. Estou falando uma coisa bem específica. Lá é 1,5 m. Bastante espaço. Entendeu? Então, o projeto de arquitetura já vai ser diferente. Então, eu tenho que usar o quê? Eu tenho que usar mais parede. Eu tenho que aproveitar o máximo que tem de parede, porque eu não vou ter tanto espaço de móvel de solo. Então, a primeira coisa é entrar na cultura com muita humildade para aprender. Eu fui completamente vazia para lá, para poder ver como é que as outras marcas de chocolate faziam. Lá os chocolates são todos fechados, é muito mais assim, você pede, eles pesam e te dão, não tem muito essa coisa de pegar. Que nós brasileiros temos muito, né? De Muito. pegar, de olhar. Exato, o atendimento lá era super diferente. Eu fui fazer uma imersão no mercado para que o que a gente fosse entregar como marca fosse diferenciado. E também adaptado à cultura local, né? Então, lógico que os produtos são todos importados, então não é nem em questão de portfólio, mas é em questão de necessidades. A vitrine lá é posicionada de uma outra maneira. Lá eu tenho telões que são super bacanas. Aqui eu não tenho todas as lojas com telões, mas lá eu consegui. Então, eu acho que a primeira coisa é fazer uma imersão na cultura local. E aí, depois que você conhece a cultura, você fala o que você quer. E aí você se adapta ao que eles têm. E outra coisa que eu aprendi muito é como lidar com a personalidade deles, porque também já é diferente do brasileiro. Lá eles são muito rígidos com o cronograma. Aqui a gente sempre dá um jeitinho. Mas eu preciso abrir 3 dias antes. Dá um jeitinho, corre, nananã, e todo mundo se movimenta e trabalha não sei quantas horas. Lá chegou 5 horas, ou chegou o horário que finalizou a obra. Não tem essa de eu vou adiantar, Não, eu te entreguei um cronograma. Eu vou atender esse cronograma. E ponto final. E às vezes eu ficava angustiada, porque eu falava assim, não, mas não dá para dar um jeitinho aqui, não dá, não tem jeitinho. Isso choca, né? Quem vem de uma cultura que é muito forte isso aqui no Brasil. Exato. É muito forte aqui. A gente tem muito disso, né? Você é desse meio e você sabe, e lá não. Eu posso fazer depois, eu te mando um orçamento adicional, você aprova esse orçamento, você me paga, e aí eu faço. E tá bom. E aí, assim, eu aprendi a conter um pouco a minha ansiedade. Eu aprendi a falar não também, porque, na verdade, se me pediram para adiantar, porque alguém me pediu. Então, eu tive que aprender a falar não. O que é muito... que a gente também, como brasileiro, tem muita dificuldade. Temos. Em falar não, não dá, não vou fazer. Não consigo, esse prazo está muito apertado para mim. A gente prefere se prejudicar em áreas da nossa vida que são importantes, às vezes, sei lá, perde o aniversário do filho, mas vai para fazer o trabalho e vai ficar até tarde porque precisa entregar, não. Eu vejo lá fora que isso não é negociável. Eu acho que isso é um dos grandes aprendizados e foi muito, assim, tem sido uma experiência muito legal. Tanto a fase de aprovação de projetos deles é diferente, a maneira que o projeto tem que ser entregue, o início de obra, autorizações. Se não está no nome, não deixa ficar, não tem como incluir na hora. Já teve uma loja, inclusive, que foi uma das primeiras, que o meu nome não estava na lista. Eu fiquei sentada na guarita até as 4h30 da manhã, porque eu queria ver como é que ia ficar. E ela falou para mim. Ela falou, não vou deixar você entrar, você não vai poder ficar lá. Quando ele terminar, você vai, olha e vai embora. Eu falei, tá bom. E eu fiquei até as 4h30 da manhã sentada ali. E teve a outra que eu virei uma noite inteira para ver como é que ia ficar a marcenaria, senão eu não ia sossegar.
Então, as 2 primeiras lojas, eu falo que foram bem intensas, assim, eu fiquei doente, sabe? É sério. O pessoal da empresa, eles sabem disso, assim, eu fiquei doente, foi muito intenso para mim, porque eu queria realmente entregar com excelência. Já as outras lojas desse ano já foram muito mais tranquilas, e eu tenho certeza que a próxima também, porque eu já aprendi a trabalhar no modelo deles. Então, existe essa curva de aprendizado. Engraçado que toda vez que a gente se desafia a algo novo, a gente expande, cresce, né? Muito. De uma forma extraordinária. Porque a Jéssica, Laísa, tá acostumada a abrir 300 lojas, 350 no Brasil. Tá, mas é no Chile, é diferente. E aí você... É nova cultura, são novos aprendizados. Acho que isso deve ser muito bacana nessa parte do seu trabalho. Muito. E assim, eu realmente tenho uma sede por isso. Eu adoro isso. Eu adoro entender como foi feito. Eu já tive a oportunidade de estar em viagem e ter uma loja que estava em construção lá em Londres, da Lindt, inclusive num dos principais lugares de Londres, que é em Piccadilly, onde tem os telões. Enfim, é um ponto turístico super bacana, uma das principais lojas da Lindt hoje, está super em alta, e eu pude conhecer a obra deles lá. Eles me autorizaram a entrar na obra deles lá. E aí eu já pude conhecer um outro ritmo de trabalho também, um outro modelo, uma outra forma de fazer checklist, uma outra forma de fazer acompanhamentos, um outro tipo de cronograma, uma loja que tem sorvete, que aqui no Brasil não tem. Então, assim, demanda outras necessidades, tanto da parte de civil quanto da parte de mobiliário e de layout da loja diferente, por causa do fluxo, é uma loja de rua. Hoje a Lindt não tem loja de rua no Brasil, por exemplo, então eu vou aprendendo bastante, assim, e para mim é como se fosse a primeira vez mesmo. Acho que a gente tem que, quando vai falar ainda mais de culturas novas, a gente precisa realmente ter humildade e se adaptar. Acho que você viveu isso quando você foi morar em Nova York, também se sentiu. Não foi uma rápida passada, mas quando você vai e você vê novas culturas, novos comportamentos, e aí eu tive também a oportunidade de ter acesso a outras pessoas de outros países, do Japão, da Itália, da França, muitos franceses lá em Nova York, e realmente abre sua mente. Cara, sobre esse mesmo assunto, ele tem essa visão que eu não tinha, e isso te acrescenta, né? Eu sempre, esse pensamento que você falou, né? Eu fui vazia. Isso é muito importante, porque a gente desprende do que a gente sabe para aprender algo novo. Porque se a gente vai, eu expandi 350 lojas da Samsung, já mais de 90 lojas da Lindt, mais uma, eu que sou a pessoa poderosa dessa história, você deixa de aprender muita coisa. Então, quando você se coloca, né, nessa posição que você colocou, de vou vazia, vou ouvir, vou aprender, eu acho que é aí que as coisas realmente acontecem, né? Porque as pessoas veem que você tem um interesse genuíno de ouvir, de entender e de poder contribuir depois com o que você já sabe. Exato. E aí você agrega e cresce. Eu acho essa sua visão muito bacana. Laís, quando a gente fala de construção civil, e eu trabalho na construção civil há 12 anos, a gente fala que um produto ele tem qualidade, quando ele está dentro do prazo, ele está dentro da qualidade estrutural desejada e ele está dentro do orçamento desejado. Então, a gente sempre fala desses 3 pilares. Quando você está expandindo uma loja, o que é o sucesso de uma loja para você? Dentro de que parâmetros ela precisa estar para que no final você fale, esse projeto ele teve sucesso, essa loja teve sucesso na abertura dela? Hoje o que eu uso como parâmetro é uma marcenaria bem executada. Isso para mim faz muita diferença, então é algo que já impacta de primeira. A questão de iluminação para mim pega muito forte também, porque eu acho que hoje quando você faz uma iluminação interessante, o cliente consegue sentir áreas mais quentes, áreas mais frias. Sonorização. A rádio da Lindt é uma rádio global, então todas as Lindts do mundo estão passando a mesma música agora, nesse momento. Nossa, que legal, não sabia. Então, sistema global. Então isso é um grande diferencial, precisa ter música. E dentro de uma dessas, a gente esqueceu de um checklist de colocar.
porque foi a primeira loja do construtor, e ele falou, vocês trazem esse item? Eu falei, não, é de vocês, mas não estava no orçamento, e foi uma experiência assim no Chile. E aí depois, o orçamento, aí teve que refazer e colocar, mas é um ponto essencial, e ali na hora falhou. O orçamento é essencial, porque eu tenho que responder por um número, com certeza, e prazo. Eu acho que a questão de honrar os prazos é importante, porque são muitas pessoas envolvidas, são muitos fornecedores. Treinamento, os vendedores que vão começar a trabalhar, o compromisso que a gente tem em contrato com o próprio shopping. Então, o centro comercial, a gente tem uma data limite de abertura, senão a gente paga multa. Então, acho que cronograma para mim é algo bastante importante também dentro desse processo. E aí entra em sistemas, mas eu sou indiretamente responsável por isso. Só que entrar sem uma internet funcionando, caixa funcionando, não poder fazer venda, ou não ter um produto cadastrado, isso é grave, entendeu? Isso é uma questão, precisa estar tudo perfeito. Laís, hoje, ainda falando dessa questão de como você ter uma loja de sucesso, uma das coisas que as marcas têm se preocupado muito é na experiência do cliente, né? A gente, ultimamente, principalmente no movimento pós-pandemia, tem visto muito colocar o cliente no centro, pensar no cliente. E aí, como que você faz para pessoas no Brasil todo e fora do Brasil terem a mesma preocupação e darem o mesmo atendimento para o cliente? Porque a iluminação é importante, o som é importante, vai fazer parte da experiência, mas às vezes eu estrago se eu te olhar com a cara feia no final. Com certeza. Dentro da Lindt, a gente tem um departamento de treinamento, a gente tem uma gerente responsável por isso, então eu não me envolvo diretamente, porém indiretamente sim, porque está muito ligado e atrelado aos valores da empresa, e um deles é colaboração. Então, como todos os funcionários são próprios, os valores são os mesmos. E quando você fala em colaboração, você está ali num espírito de servir. E, claro, a gente tem que separar o pessoal do profissional, e a pessoa muito bem treinada, quando ela realmente coloca o uniforme, eu acho que ela personaliza aquele maître chocolatier, que a gente chama, né? Que é o papel daquele que está servindo, né? Também o que executa o chocolate é o maître, quem faz o chocolate, para poder ter a simpatia, também dar espaço na hora que vê que o cliente... Tem vários perfis, eu não sou especialista nisso, por isso tem uma pessoa que é especialista da área de treinamento para poder manter essa excelência, e é uma pessoa excelente, que traz muita inovação para poder engajar, principalmente essa geração Z que vem para o varejo muito cedo, e existem diferentes oportunidades de trabalho, e às vezes não enxergam o quanto o varejo ele tem potencial para você crescer. Hoje é tudo muito volátil, né? A gente está num mundo muito veloz, essa questão do digital, então achar pessoas comprometidas a vivenciarem esse processo, eu acho que é um grande desafio, por exemplo, do RH de hoje. Porque são pessoas mais novas, que têm acesso a diferentes formas de fontes de renda e que não necessariamente vão ser sustentáveis a longo prazo. Então, eu acho que as pessoas estão tão imediatistas que às vezes não conseguem ficar no emprego por 3 meses. E eu acho que nisso o grande diferencial é você poder treinar, você poder dar recursos para os funcionários e você poder passar o propósito do porquê que aquela pessoa está ali. Né? Não é simplesmente só pelo dinheiro, existe uma questão de desenvolvimento profissional e pessoal que só estando fora da sua casa que você vai aprender. E aí você precisa arriscar sair para poder absorver isso. Totalmente. Assim, eu lembro desde o meu primeiro emprego, eu era uma pessoa e eu saí dela outra, porque eu fui aprender a ter disciplina. Você precisa ter organização, você precisa ter comprometimento.
tem dias que você não vai estar muito afim e você tem que estar ali. Então, acho que eu aprendi isso sendo vendedora de loja mesmo. Então, quando eu tive esse primeiro papel na minha vida, que eu entendi o que era a responsabilidade de um trabalho. Então, não sei se eu respondi diretamente sua pergunta, mas a gente pode tentar contextualizar isso para a realidade de excelência de serviço. Contratar as pessoas certas, comprometidas, que vão honrar o propósito da empresa. Isso é muito importante, né? É isso. Pessoas alinhadas, pessoas que... Alinhadas. E uma coisa que eu, aqui na Ghostland, a gente tá na Ghostland, né? Assim que você entra, desde a menina que serviu a nossa água, o nosso café, tá todo mundo muito alinhado e muita energia, todo mundo ali comprometido. Isso é muito importante para... Rituais, né? Eu acho que são rituais para você poder firmar o porquê que você tá ali. Porque não pode ser só por dinheiro. É verdade, o dinheiro não pode ser a principal motivação. Não pode ser a principal motivação de nada. Tem que ser a consequência. Laís, você falou algo que me chamou muita atenção. Você falou assim, é necessário se preparar para a corrida. E eu sempre, se eu queria isso, eu fiz isso. E eu sei que com certeza você tem muitos objetivos ainda. E eu queria saber como que a Laís se prepara, tendo os desafios que você tem na sua vida normal, mas eu tenho que também me preparar para os novos desafios ao mesmo tempo. Como que você faz isso? Hoje, eu procuro muito... Na verdade, desde 2015, eu faço bastante curso de autoconhecimento. Já fiz PNL, já fiz coaching. PNL é muito legal. Já fiz terapia da linha do tempo, constelação familiar, já fiz curso de várias coisas, assim, para poder desenvolver habilidades que são comportamentais e não só técnicas, porque senão eu ia ficar uma pessoa muito técnica e com pouca habilidade comportamental. Então, eu invisto nisso, eu acho que a mentoria ela também ajuda a abrir muito a cabeça sobre o que você precisa colocar em prática, insights que você recebe. Então, se fosse te falar hoje em preparação, para mim é conhecer os mercados internacionais. Eu viajo muito, ainda não tanto que eu gostaria, mas já pude ir para o Egito, já pude ir para Dubai, fui para Holanda, fui para França algumas vezes. Então, como eu gosto muito dessa parte de cultura e de experiências, viagem para mim é uma maneira de aprender e de expandir os meus conhecimentos, porque tem a ver com os meus objetivos profissionais de ajudarem marcas a quererem também irem para outros mercados e conseguirem fazer isso, e eu vejo marcas excelentes fazendo isso, brasileiras. Né? A gente tem um exemplo da Havaianas, que faz isso muito bem. Quando eu vi a primeira loja da Havaianas na Califórnia, eu falei, gente, exatamente, esse o espírito do negócio, entendeu? Então, a Havaianas, a Oakberry, acho que faz muito bem. Lá fora, eles têm uma loja no Peru que eu já fui. Então, eu acho que é dessa maneira, assim, lendo muitos cases de marcas que foram para outros países e como elas conseguiram entrar, porque no começo não é fácil, nem para uma grande marca multinacional entrar num novo país, porque você pode ser conhecido aqui, mas lá não. Então, como é que você vai criar esse relacionamento, né? Começar do zero. E eu gosto muito dessa experiência, assim, começar do zero. Não que eu precise sempre começar do zero, que é muito sofrido, mas, assim, nunca é do zero, na verdade. Sempre que você evolui, você vai ter um novo começo. Exatamente. Mas não é do zero, é de onde você parou. Exatamente, da onde você parou. Então, assim, você recomeça com uma nova bagagem. E isso encurta caminhos. Só que isso não quer dizer que o caminho não vai continuar, porque acho que essa constante evolução. E vai ser... o que eu acho, né? O que eu penso. Cada vez que você evolui, que você dá um novo passo, você vai ter uma bagagem muito legal, mas não significa que vai ficar mais fácil. Não. Porque os passos serão maiores. Então, Exato. vai ficar difícil, mas é porque você se preparou. Você ganhou uma bagagem atrás que te ajuda a dar esse próximo passo, né? E a vida é sempre um desafio. E eu, pessoalmente, gosto muito desses desafios, né? Você falando que você gosta de começar do zero, e eu também gosto.
vou fazer uma analogia que vai parecer meio... Enfim, mas vai dar para entender. Esse desafio que você está de ir para um novo país é mais ou menos o desafio que eu tô, só que dentro do Brasil. Uhum. Porque lá em João Pessoa, que é a cidade que eu tenho minha empresa, todo mundo me conhece. Né? Conhece a Jéssica, inclusive, não só a minha marca. Mas em São Paulo, ninguém me conhece. Tem marcas muito mais relevantes que a minha. Então, por onde que eu começo? E aí você tem que ter essa atitude que você tem, né? De esvaziar, de conversar com pessoas, de entender o mercado. E é difícil pra caramba, porque você fala, olha, todo mundo me conhece. Não, então, e é isso. E você vai perceber que o quanto você vai crescer. Porque aí você mantém a sua identidade, você vai manter os seus valores, manter o que é importante para você e você vai se conectar com as pessoas certas. E acho que isso que vem muito a questão de ter fé. Assim, muitas coisas, até quando eu já empreendi na minha vida, foi assim, eu vou colocar o pé e Deus vai pôr o chão. Mas eu vou. E é uma confiança que você precisa estar muito seguro de si. E muito preparado também para o não. Porque a gente sempre vai receber mais não que sim. E a gente não tá acostumado ao não, né? A gente fica frustrado quando recebe o não. Exato. Então, é confiar, porém não quer dizer que, né, porque você é conhecida numa região que vai ser em outra. E até quando a gente vai abrir uma loja nova, a gente abriu, por exemplo, Cuiabá, a gente não tinha loja. Campo Grande, a gente não tinha loja. Então, a gente também está indo para outros estados, né, que são estados até mais quentes, então eu estou precisando até de uma outra estrutura de ar-condicionado, porque a temperatura é diferente do que a temperatura no Rio Grande do Sul, onde eu tenho 5 lojas, ou aqui no Brasil, ou aqui em São Paulo, onde a gente tem mais lojas. Então, de novo, adaptação, flexibilidade e humildade para conseguir ir galgando esse novo caminho. E aí, às vezes, no seu caso, é São Paulo, mas depois você quer ir para o Rio, e depois você vê uma oportunidade no Espírito Santo, ou às vezes essa pessoa aqui te leva para um outro lugar, entendeu? Ela mesma vira um canal para você para ir para um lugar que você talvez nem imaginaria. Mas tem movimento, né, para as coisas acontecerem. Sim, a gente precisa... É ação também. Tem que se movimentar, não tem como ficar parado, né? É por isso que muitas marcas não sobrevivem, exatamente por se acomodarem. Eu acho que se tem uma palavra que eu aprendi na minha vida, não sei se por força ou na dor ou no amor, é não se acomode. Vá aprender a fazer coisas novas, vá aprender a fazer de outras maneiras. Quando eu achava que eu ia relaxar ali, não, agora vai. Não foi. Vem outra coisa, vem uma coisa diferente e que exigiu de mim um novo aprendizado. E é na zona de aprendizado que a gente cresce. Isso é muito legal, né? Laís, qual foi o maior desafio que você já enfrentou até hoje? No profissional? No profissional. Vida profissional? O desapego das coisas que você fez no passado. Tem muito a ver com o ego. Mas assim, eu fiz as 300 lojas da Samsung, mas elas não são minhas. Eu servi aquele propósito para aquela empresa e em algum momento eu me despedi delas. Então, se eu fosse falar um grande desafio que eu acho que um profissional tem, é de você conseguir desapegar de algumas coisas para poder ir para outras. Porque senão você só fica com aquela história que você sabe. Então, assim, o meu maior desafio foi aprender a desapegar. A não ficar apegada àquilo do tipo, aquilo é meu, aquilo eu fiz. Não. Eu fui um canal, aquilo vai continuar e não sou eu que vou dar continuidade nesse crescimento, porque eu tenho um outro lugar que eu preciso gestar uma coisa nova. Isso daí para mim é muito sofrido.
Eu imagino. Sabe, assim, quando eu empreendi foi a mesma coisa, para conseguir desapegar, para sair daquela identidade e ir para o novo. E hoje eu ainda tenho eu cuido também da parte de manutenção das lojas, né? Também está embaixo do meu escopo de trabalho. Só que existe um desapego total depois que você corta a fita ali. Porque quem vai cuidar daquela loja no dia a dia é o gerente, é a parte de varejo, produto. Eu não vou estar mais lá. Eu tenho que olhar outros. Então, eu acho que esse, para mim, é um grande desafio profissional a nível emocional. Relacionamentos também, que às vezes a gente não consegue evoluir, tanto com funcionários ou com parceiros, que não dá certo. Já tive casos de funcionários, assim, questões que você não tem afinidade, não tem os mesmos valores, então não dá para continuar a parceria. Eu acho que também tem a ver um pouco com o desapego de você entender finais de ciclo. Eu sou muito difícil para isso. Eu também tenho dificuldade em desapegar de algum produto, de algum processo, porque você sente, né? E aí você tem que deixar para poder ir pro próximo nível. Mas exato, até realmente... para delegar. Sim. E aí, se você quer crescer, você não vai dar conta de tudo, porque você só tem 8, 10, 12 horas produtivas por dia. Então, você também tem que delegar para as pessoas e confiar que elas vão entregar da maneira que elas podem. Isso é bem difícil. Então, eu diria isso, que é um grande desafio profissional até hoje para mim, o desapego. Acho que aprender a desapegar e aí você conseguir ter engrenagem. Eu acho que quem não vai para frente, assim, é porque entrou na zona de conforto, se apegou a alguma coisa ali e não conseguiu ir pra frente. Vai pro próximo. Laís, e qual foi a melhor coisa, profissionalmente falando, que já aconteceu na sua carreira? Quando eu fui para Londres, conhecer a sede da The Body Shop foi um grande momento da minha vida, assim, foi muito especial. Eu acho que eu lembro, assim, um momento que era um sonho meu fazer uma viagem internacional por uma marca. E conhecer a sede de uma empresa onde a dona fundou daquela maneira, tá imersa naquela cultura, para mim foi algo assim, eu lembro como se fosse hoje, assim, eu super feliz no avião, sendo recebida lá, o motorista vindo me pegar, então assim, aquilo para mim, sabe, foi muito relevante. Acho que foi um momento que me deu muita satisfação, que eu falei, putz, eu realmente consegui atingir um objetivo, que era fazer um treinamento internacional. Eu fui responsável pela certificação do B Corp, que é uma certificação de qualidade pela The Body Shop, né? Então, eu fui treinada para poder trazer isso para o Brasil, para os outros colegas que não iam ter a oportunidade de ir para lá, porque o topo da pirâmide ele é estreito. Não é todo mundo que vai conseguir. E por isso que eu acho que eu me preparei tanto, porque eu queria estar lá. E ter essa clareza e essa visão é muito importante para você poder conseguir, né? Exato. Laís, você falou que recebeu uma certificação nessa viagem para Londres, mas você também recebeu um prêmio recentemente. Sim. Quero te parabenizar por esse prêmio e quero que você fale um pouco dele. Na verdade, foi um prêmio da própria Lindt dentro do nosso canal, exatamente pelo projeto de multipaíses. Então, um país cuidar de um desenvolvimento de outro país e fazendo isso de maneira mais otimizada, né? Porque eu não estava lá toda semana. Eu vou para lá geralmente só na hora da implantação. Então, eu faço uma gestão à distância ainda. Que é bem difícil, né? Exato. Então, o que eu uso? A tecnologia a meu favor. A tecnologia me ajuda muito, principalmente nos reportes. Então, eu consigo ver a loja em tempo real e aí eu consigo olhar. E eu juro que teve uma loja que eu olhei em um em um desses reportes, eu falei assim, gente, tá faltando uma coluna aqui. Aí o arquiteto falou, mas isso não tá em projeto. Eu falei, mas isso é o padrão da marca. A gente tem é como se fosse uma borda, assim, no caixa. E eu falei, está faltando essa parte aqui.
E aí ele reviu o projeto, e aí eu tive que mandar para a marcenaria, e deu tempo da marcenaria arrumar antes de chegar. Então, não é simplesmente... Gente, precisa analisar as coisas que recebe. Ali, esse para mim foi um caso de gestão à distância, que se eu tivesse pessoalmente, talvez eu ia bater o olho e já ver, mas eu não vou estar lá presencialmente. Ao mesmo tempo que se eu cuidasse do Japão, eu não ia estar no Japão toda hora. Mas eu preciso estar olhando o que está acontecendo. Então, isso para mim me marcou bastante. A fazer essa gestão à distância e conseguir otimizar custos, porque eu não vou estar lá toda hora, mas também usar a tecnologia ao nosso favor. A gente até teve um podcast hoje falando justamente isso, né? De usar a tecnologia como um pilar das empresas para essa parte de expansão, de crescimento sustentável ao longo do tempo. Foi bem legal, inclusive foi com o Lucas aqui da Ghostland, da Solutions. Foi bem legal. Então, eu descobri que isso para mim é essencial. E ali eu consegui identificar um erro e deu tempo de consertar. Isso é muito legal. Laís, caminhando aqui para o final do podcast, eu sempre faço 2 perguntas para os meus convidados. Tá bom. Esse podcast é feito para inspirar pessoas, para ajudar pessoas. Então, quem está ali, a gente falou muito do varejo, querendo empreender no varejo e está cheio de desafios, principalmente nos dias de hoje. Quais conselhos você daria para essa pessoa que está iniciando ali e não sabe por onde começar, não sabe se vale a pena ainda investir no varejo? O que é que você falaria para ela? A primeira coisa que eu falaria é que o varejo não vai morrer. Gente, eu não acredito nisso. Eu sou tão a favor do contato com as pessoas e a possibilidade de você estar em contato com pessoas, e eu tenho visto muitas marcas que estão vendendo experiências, até de roupas de ginástica, por exemplo, elas estão dando sessões de meditação que você paga, é um serviço extra, mas você vai na loja e vai ter essa experiência. Eu fui na Lush, em Londres. Eles também têm uma flagship lá, e nessa flagship você tem um spa lá embaixo que você pode comprar serviços específicos, se você quer fazer tratamento para o rosto, cabelo, enfim. Então, o que eu falaria para quem está em dúvida, assim, se você quer ir para o varejo, a primeira pergunta é: você gosta de pessoas? Porque se você gosta de pessoas, invista nesse canal, porque é o canal mais próximo que você vai chegar de pessoas. Hoje, o digital ele pode ter uma proximidade também, só que não tem nada mais relevante do que o toque, do que o sensorial, do que usar os 5 sentidos, de fato. E que o digital ele ainda não consegue proporcionar. Não dá para você comer um chocolate pela tela do celular. Entendeu? Então, eu diria isso, assim, se você gosta de pessoas, se você quer explorar os 5 sentidos, se a sua marca quer entregar experiência, vá para o varejo e acredite e se diferencie através de serviços. Laís, e você tem uma frase ou alguma coisa que você usa assim, como uma referência, ou sabe quando você tá assim, eu preciso dar um up aqui, e aí você usa alguma frase? Sim, eu tenho uma frase que eu aprendi com um tio meu que é empreendedor, que é: não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Então essa é a minha filosofia, e é isso que me inspira e me motiva a romper essas barreiras e continuar seguindo o novo, porque se você já coloca a sua barreira mental, vai ser muito difícil. Então eu gosto dessa frase que fala um pouco de humildade, fala um pouco de uma ignorância, no bom sentido, do tipo, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Então, acho que é isso, é a gente acreditar que vai dar certo e não questionar. Não questiona, vai, caminha, segue. Isso é importante para quem quer fazer grandes coisas, ter grandes conquistas e avançar, né?
Porque se a gente ficar limitado pelo conhecimento que eu tenho agora, pelo espaço que eu tenho agora, eu nunca vou evoluir. Né? É a coragem. É a coragem. É a coragem que põe a gente em movimento e que a gente faz fazer essas loucuras de fazer o impossível virar possível. É isso. Laís, eu sou muito grata a você por ter topado participar do podcast. Sei que sua agenda é lotada. Desde a primeira vez que eu te vi, lá em abril, na mentoria de Dema, eu já me identifiquei muito com você. Sua palestra foi maravilhosa. Fiquei muito feliz de a gente ter se reencontrado em João Pessoa. Muito, foi o melhor encontro, juro. E agora em São Paulo de novo. Espero que a gente continue com essa parceria que está virando amizade, claro, que é muito legal. Eu adoro conversar com pessoas como você. Com certeza você vai contribuir muito para quem está assistindo esse podcast. E fico muito feliz mais uma vez. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos também que assistiram e acompanharam aqui. Espero ter contribuído também para alguma dúvida, alguma questão, ou trazido luz para quem precisa aí de força e coragem para seguir adiante. Pois é, e vocês que estão nos assistindo, não se esquecem de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar. Escreva aqui nos comentários o que é que você achou, que eu faço print ali e mando para a Laís para ela responder pra gente. Muito obrigada e até o próximo episódio.